pessoal, estamos começando mais um Nutriceu Podcast. Eu sou a Rafaela Silvério. E eu sou a Aline Davi. E antes de apresentarmos nossa convidada especial, maravilhosa de hoje, a gente vai passar 2 recados importantes. O primeiro é que estamos com inscrições abertas para o nosso Congresso Nutrição Aplicada. Então, é um evento presencial, 2 dias de evento, né? Um final de semana completo, em que a gente traz temas sobre a prática do nutricionista, desde prescrição até a gestão de consultório. Então, é um momento de atualização, de networking, muitos nutris maravilhosos, né? Um grupo muito unido. Então, você está convidado, se você quer se inscrever, garantir a sua cadeira aí nesse evento VIP. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever. Vai acontecer no dia 2 e 3 de dezembro, o dia todo, de bastante conteúdo, de bastante atualização. Aqui em São Paulo. Isso, em São Paulo. E o segundo recado é que na próxima semana, se você está ouvindo aí em julho, né? Na próxima semana, dia 24, 25 e 26 de julho, vai acontecer um curso, que ele é totalmente gratuito, que se chama o Consultório de Ouro, em que eu e a Aline estaremos juntas nessas 3 aulas para falar também sobre captação, sobre comunicação com o cliente, prescrição e fidelização. Então aproveite, garanta a sua vaga, é gratuito, mas você precisa se inscrever. E aqui embaixo desse vídeo também tem o link para sua inscrição, tá? Então aproveita esse conteúdo maravilhoso. Vai ser incrível. Inovador, primeira vez que a gente faz assim, né? Algo Isso. tão diferente para vocês. Agora sim, vamos apresentar nossa convidada, que hoje a gente pode falar que ela é a Nutri do nosso time. Ai, coisa boa! Uma das selecionadas da Clínica Nutrição Aplicada. A Karina está aqui. Obrigada por ter vindo, Cá. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz mesmo. A gente que tá aqui desse ladinho, tá aqui com vocês, é uma honra enorme, acreditem. É verdade. Feliz, muito bom. E parabéns por estar conosco aqui, Obrigada. selecionada durante tantos dias e etapas de seleção, você foi escolhida. Então, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu achei incrível a oportunidade que vocês deram para os alunos, né? Tava falando ali, a gente começar o tema, eu estava falando pro meu marido, eu falei assim, nossa, elas poderiam ter convidado qualquer pessoa. Falei, elas conhecem muita gente com muito tempo de nutrição, famosos, mas não, deram a oportunidade pra gente que tá ali com elas, dentro do método delas, então achei sensacional. E a gente Obrigada. confia, né, no nosso método, a gente sabe o quanto que a gente consegue transformar vidas e é por isso que a gente quer dar a oportunidade para vocês estarem aqui aprendendo cada vez mais com a gente. E na verdade, desde o começo, né, da seleção, a gente falou que a gente não queria simplesmente que nutris usassem a clínica para atender, mas a gente queria pessoas que completassem um time mesmo. E nesse sentido, a gente precisa de pessoas que tenham uma mesma linha de raciocínio, né, que pensem ali muito semelhante, para que a gente aprenda juntas também, para que a gente tenha discussões de caso clínico, a gente tenha atualizações e seja um time fortalecido, né? Então, nada melhor do que ter pessoas que passaram pelo método mesmo, que foi desenvolvido por nós. Então, nesse sentido, a gente realmente confiou. Bom, se passou pelo curso, a gente confia. E realmente foi isso. Na última etapa, né, da seleção, foram 25 nutris e, foi muito difícil escolher, porque nutris muito boas, assim. A discussão, eu falava, caraca, a nutrição tá em boas mãos, né? Então, A gente não isso queria é muito sair da bom. mesa, né? O Rafa ficou bem nervoso, eu acho, que a gente não soube ser famosa, a gente esquecia o microfone. Mas é porque tava muito bom. E todo mundo queria complementar o pensamento da outra. A gente esqueceu de ser famosa. Incrível. Então, de parabéns. Aí você vê que um método, ele Realmente cria é eficaz. aquela linha de raciocínio que é importante. Ele entrou, aproveita e entra na próxima. É isso. Então pra gente iniciar esse ponto, né? Como que a nutrição entrou na sua vida? Por que você escolheu ser nutricionista? Foi aleatório, sabia? Assim, não foi nada de caso pensado. Eu tenho um casal de irmãos mais velhos, né? E meu pai era porque aposentou, mas tá vivo, policial. Então, quando eu nasci, que eu sou a caçula, ele teve muitos problemas estomacais, intestinais, devido à rotina. Né? Estressante, no nível Tudo máximo. errado, comia errado, na época ele disse que fumava também para ajudar, café preto e tal. Então, quando eu nasci, ele teve que procurar uma nutricionista. E aí ele mudou a alimentação de casa, Olha como que incrível. consequência, né? Então, desde que eu nasci, eu como até que bem, né? Nunca tive grandes problemas com besteiras, frituras, tinha em casa, mas nada, nossa, preciso ajustar isso. O comer a cada 3 horas, é desde que eu nasci. Então, assim, sempre tive essa
relação, mas não por saber que vinha de uma nutricionista, da onde que ele trouxe isso, como eu nasci nesse meio, pra mim era normal. Todo mundo tinha essa rotina, né? Olha que interessante. Então, assim, eu particularmente nunca passei com uma nutricionista. Depois de formada, passei. Mas antes disso, nunca passei. Então, o que eu sabia de nutrição era o que meu pai aplicava em casa. Era isso. Mas, eu sempre gostei muito de criança. E sempre gostei da área da saúde. Isso sempre. Sempre, sempre, sempre. É aquela história, o que você quer ser quando crescer? Quero ser pediatra. Sempre assim. Quero ser pediatra, quero ser pediatra. E meu pai nunca influenciou em nada. Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ele também é advogado. Então, nunca tem que ser isso, tem que ser aquilo. Meus irmãos nunca gostaram de faculdade. De faculdade não, de estudar, né? Então, eu fui a primeira a me formar dos meus irmãos. Olha, E aí, minha irmã se formou agora em farmácia. legal, ótimo. Mas, então assim, nunca tive, nossa, você sempre quis ser nutricionista. Aí, quando eu me formei no ensino médio, meu pai falou assim, e aí, vai fazer o quê? Eu falei, medicina, quero ser pediatra. Eu falei. Aí ele, então, mas aqui no Brasil, não dá, muito caro. É muito Isso caro. era 2009. Mas naquela época ainda, que não tinham tantas faculdades públicas, eram as mais tradicionais. Hoje você tem mais opção, mas Sim. antigamente você não tinha essa possibilidade. Aí ele falou assim, tá, tudo bem, mas por que você não vai pra fora, então? Tipo, de repente Argentina, alguma coisa do tipo. Aí eu com 19 anos, falei, meu... Tinha entrado e saído várias vezes de curso de inglês, eu confesso que eu detestava. E aí eu falei, vou fazer o que lá fora? Até eu aprender a língua, até não sei o quê, né? Eu falei, meu, não vou fazer isso. E todo o gasto que também existe, né, para pagar estadia, faculdade, é um valor que não é toda pessoa que pode pagar por isso. Exato, que aí depois ia ter residência, não é só a faculdade, acabou, né? Sim. Aí eu fiquei pensando uns dias aí, eu falei, não vou, então eu vou procurar algo na área da saúde, porque isso eu sabia que eu queria mesmo, que eu pudesse lidar com crianças que não fosse enfermagem, porque, com todo respeito às enfermeiras, eu não tenho coragem de picar ninguém, assim. Os técnicos e tal. Falei, isso eu sei que eu não vou fazer. Comecei a pesquisar, entrei no site do MEC, entrei nas faculdades, né? Fiquei entre biomedicina e nutrição. Aí que a nutrição me ganhou nas matérias. Porque eu via onde eu podia aplicar com as crianças e tal. Eu falei, pô, biomédico, eu vou ficar mais no laboratório. Era essa a sensação que eu tive ao ler lá, né? Eu sei que hoje o biomédico faz muita coisa, mas... Na hora eu falei, não quero ficar dentro de um laboratório. Eu vou pra nutrição. Aí fui pra nutrição. Foi meio que uma opção que tinha, então vamos ver o que dá. Porque, assim, eu tava na saúde com criança, sabe? Juntei a coisa, assim. Como essa questão do alimento pra mim sempre foi muito natural, comer legumes, verduras e frutas, pelo que você lê lá na página que eu fiz FMU, né? Eu me formei na Uninove, mas toda a parte eu fiz FMU. Quando eu li lá na grade, era isso que eu tinha noção. Vou falar de legumes, verduras e frutas, isso é pra mim de boa. E vou trabalhar com criança. Ótimo, vai unir o útil ao agradável e tá tudo certo. Porque é tão resumido lá, o negócio tão mal feito, né? Não tem como você ter uma noção. Eu não fui pesquisar nada, assim, fora. O que faz mesmo nutricionista. Como meu pai tinha passado, eu tinha essa vivência. Com o que eu li lá, falei, isso aí. Tô na hora da saúde, vou fazer isso. Aí no segundo semestre, eu falei, cara, acho que não quero isso aqui, não. Jura? Por quê? Começou um monte de conta. A gente tem essa ilusão mesmo. A gente entra na faculdade achando, não vai ter matemática, não vai ter conta nenhuma. E aí, Péssima o que mais matemática, eu sempre fui pro... Você tem noção. Se eu pudesse fugir de matemática, assim, ó. Eu fugia. Começaram as contas. Eu falei, meu Deus, ninguém Na me mão disse. ainda, né? Na mão. Eu falei, ninguém me contou essa parte. Falei, acho que eu não quero não mais. Mas aí, assim, peguei professoras muito boas na época, assim. Os primeiros dias foi assustador, mas depois... Foi pegando jeito, foi acostumando. Porque também faz, basicamente, regra de 3, né? Nada, nenhuma conta muito complexa. É que assusta montar um cardápio na mão, todas aquelas contas. E a gente ficava assim na faculdade. 2009, a gente tinha... Não era o aplicativo que eu uso hoje. Certo. Era um outro, que eu não vou lembrar qual é, que quase não se fala mais hoje. Era basicamente esse que usava. Muito e precário. E lá na faculdade, pelo menos, as professoras falavam assim, não, vocês não vão usar aplicativo. Aqui é tudo na mão. E quando vocês se formarem, é o Excel. No máximo que vocês vão usar. Gente, aquela época não tinha muita possibilidade mesmo de... Aí a gente ficava assim, eu vou atender um paciente por mês, né? Porque tudo isso aqui você calcula na mão. Aí tinha que bater, igual uma vez você falou no vídeo.
que a gente ficava lá pra bater, que tinha que bater, tinha que A bater. faculdade é diferente, né? A gente é obrigado a bater micronutrientes, que na verdade, na prática, não é necessário. A gente sabe muito bem disso. Não, e quase, dependendo do que, é impossível. Porque se você bate aquilo, você extrapolou em outra Exato. coisa, que aí realmente não Faz pode. sentido. E aí eu falei, bom, mas aí é isso. Você 19 anos, 20 anos, né? Tava de bem com a vida. Ah, não, vai passar. E aí fui pegando paixão, e tô aqui. Legal. Tive que interromper, né? No 3º ano. Eu descobri uma depressão, assim, aleatória. Eu fui parar no hospital com a pressão alta. Tava com 16 por alguma coisa. Assim, do nada. Sempre fiz estágio. Sempre procurei estágio a partir do 2º semestre. Sempre fiz estágio remunerado, né? E nesse dia eu tava no estágio, num buffet. Tava na cozinha, lá com a Nutri, me sentindo mal. E a gente tinha ficado muito próximo. A gente era muito amiga mesmo. Eu falei, cara, não tô bem, tô com muita dor aqui e tal. Ela ligou pro meu pai, que foi lá me buscar. Cheguei no hospital, tava com 16 por 9, com 20 anos. Aí, quando fez todos os exames, eu tava com depressão. Caramba. No início, assim, bem início. Daí fiz um tratamentozinho, aí tranquei a faculdade. Quando eu fui voltar no outro semestre, que era final já de semestre. Quando eu fui voltar, descobri meu filho real. Aí eu falei, então, né? E aí, por questão financeira, né? Porque aí tinha que reformar a casa e tinha que, né? Enfim. Aí tranquei. Eu falei, bom, como eu só quero ele, eu vou me dedicar a ele e depois eu volto. Sim. Que a minha intenção não era ter outro filho. Uhum. Mas aí, nossos planos são de Deus, é Outros, aí tá tudo certo. Mas tudo bem, me dediquei a ele. Aí, quando ele tinha 4 anos, me bateu o vazio. Do Sim. tipo, e aí? Porque aí eu era recepcionista na Prevent Senior, era líder lá, mas assim... Faltava. Não faltava, você precisava de uma formação. E eu tava sempre no meio da saúde, eu falei. Eu sempre gostei da saúde. E aí eu via lá os profissionais, eu achava incrível o Nutri. Foi onde eu tive mais convívio. Ah, que interessante. Você começou a conviver mais com as nutris. E aí eu achava incrível o que elas faziam lá no hospital. O quanto que a alimentação salvava a vida daquele paciente. Ou deixava o paliativo bem, né? E aí, realmente foi onde eu me apaixonei. Assim, eu falei, nossa. Aí foi como me bater no vazio. Falei, e aí? Eu falei, mas passou 4 anos. Não vai rolar. E você estava nessa época, qual semestre que você... Eu tinha parado no 5º semestre. Faltava pouco. Faltava um pouco. Mas eu falei, 4 anos, imagina, não vai dar pra trancar. Porque na época eu tinha escutado em algum lugar que podia ficar trancado 2 anos só. Aí eu falei, bom, eu não vou começar do zero, de novo, a nutrição. Aí eu falei, mas eu vou estudar, porque tá me faltando alguma coisa. Meu pai sempre deixou isso muito forte na gente. É o que eu falei, ele nunca obrigou nada. Mas ele sempre falou, o estudo vai te ajudar em muita coisa. Sim, com certeza. Né? E aí ele já era formado, ele só não exercia, né? Porque não podia, né? Ele exerce agora que ele tá aposentado. E aí eu falei, bom, vou fazer psicologia, então. Não vou sair da área da saúde, mas também Até porque teve um episódio de depressão, você começou a estudar um pouco mais sobre isso também. E falei, bom, então tem tudo a ver fazer psicologia. Porque assim, graças à minha mãe, foi um período muito curto. E assim, não vou dizer que eu tive uma crise horrível, que minha mãe não deixou isso acontecer. Mas aconteceu. E como diz o médico, na época ele me disse assim, você pode nunca mais de novo ter a crise. Mas não lide como se você não fosse. Porque a partir do momento que você renegar isso, falar, não sou depressiva, você vai afrouxar e isso vai te pegar de novo. E toda vez que volta pior. Então, graças a Deus, eu nunca voltei mesmo. Nunca tive crises. Até sempre que eu pensava, até hoje, eu penso em falar, acho que eu vou ficar depressiva. Eu olho pros 2 ali, que dependem de mim, e falo, não dá tempo. Não tá na agenda isso hoje. E aí, vida que segue. Mas aí eu falei, não, vou fazer psicologia. Pô, gosto de conversar. Começando outra faculdade do zero. Porque eu já tinha na cabeça que não ia dar pra fazer. 4 anos não ia dar pra fazer. Voltei lá na FMU. Fui fazer, veio fazer matrícula, vim, já estudou? Já, mas não me formei e tal. Aí ela, o que você quer fazer? Psicologia. Não vou esquecer nunca, porque era férias. A mulher falava comigo e arrumava um negócio que tava atrás dela. O que você quer fazer? Peraí, já vou aí. Eu assim, né? Nossa. Aí ela, não esqueça, ela tava catando uns livros, assim. Aí ela jogou em cima da mesa. Peraí então que eu vou fazer seu cadastro aqui e tal. Eu falei, nossa, quase que voou o pó toda na cara. Aí ela abriu lá meus dados e ela, mas você tem uma aqui que falta só 3 semestres? 2 semestres? Aí eu falei assim, não sei, eu sei que tem, mas só passaram 4 anos. Aí ela, verdade, né? Nem tinha visto aqui o ano.
Aí ela puxou de novo, ela falou assim, nossa, você deu muita sorte. Eu falei, por quê? Ela falou assim, ó, você teria que fazer o quinto de novo, porque eu não fiz as provas finais do quinto, por conta disso. Aí ela falou assim, ó, você teria que fazer o quinto de novo, mas se quiser voltar, dá pra voltar, porque não mudou a grade. É a mesma grade. Olha. Ai, que bom. Aí eu falei, sério? Ela falou, mas ó, se for voltar é agora, porque já tá aqui que no próximo semestre, que era início de ano, vai mudar. Aí eu falei, não, brincadeira. Aí ela, sério? Eu falei, claro, então, né? Sim. Aí foi quando eu falei, não, tá vendo? Era pro ser nutricionista. Olha. Tem um propósito aí. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer. Aí voltei, fiz esse semestre, mas é isso, já tava casada, filho. Eu trabalhava na Anália Franca, morava lá no Ipiranga. Nossa, correria total. Faculdade de manhã, primeiro semestre, assim, foi horrível, a ponto de eu trancar de novo. Terminei, mas tranquei de novo. Aí, por conta de dinheiro. Sim, Aí eu falei, cara, acho que não é pra ser. Aí vem toda aquela bad, claro. você fala, não é pra ser, não é pra ser. Mas aí, no meio do outro ano, eu voltei. Falei, não, cara, agora nem que eu venda a alma, eu vou terminar. Eu vou terminar, porque aí eu voltei com outra cabeça. Sim. Foi muito legal. Uhum. Esse é um insight que eu passo até pra algumas pessoas que me perguntam no direct agora. Queria fazer nutrição, o que você acha, não sei o quê. Teve a mãe de uma amiga minha que falou, meu filho quer fazer, mas eu quero perguntar pra você, realmente é tudo isso que eu vejo no seu Instagram? Ela falou pra mim, eu falei, pra mim é. Pra mim é tudo Sim. isso. Então eu voltei com outra cabeça. Foi muito legal. Imagino. Eu estudei Mais de manhã madura. muito. Eu estudava à noite, na primeira vez, né? E esse eu voltei pra estudar de manhã, porque eu trabalhava à tarde. Nossa, foi surreal de diferença de conteúdo pra eu absorver, como eu lidei com aquilo, a forma que eu estudava, né? Então a Karina de 19 anos chora hoje, porque a Karina que se formou queria muito que ela tivesse pego esse mesmo mindset naquela época. Eu teria saído da faculdade, apesar de rasa, mas mesmo assim eu teria saído com mais conteúdo, eu acredito. Porque a gente entra na faculdade com aquela cabeça de adolescente, né? Levando tudo meio, né? Mas é possível também conseguir conhecimento depois. Eu acho que Sim. acho que todas nós aqui pensamos assim, se eu tivesse voltado lá atrás, eu teria aprendido mais. Mas a gente pode aprender agora. Graças Cada à vez nutrição mais, aplicada. né? Graças à nutrição aplicada. Muito. Então tudo bem, o que passou, é bola pra frente e continuar estudando. Eu só fiquei com esse pensamento até me formar. Toda a aula que eu saía, assim, eu não tinha mais que chegar em casa e estudar como era antes. Por quê? Porque eu tinha realmente aproveitado a aula. Você estava falando de anotar, né, as coisas no dia que a gente estava conversando. Eu tava vendo até o Ed falar no podcast. Tá vendo? Tava com vocês na cabeça, né? Que você falou, que eu ouvi o podcast. Ele falando que não anota nada, né? Não é que eu já anoto, mas assim, eu saía de lá com a anotação realmente firmada na cabeça. Não precisava chegar em casa, reler tudo de novo. Ou era semana de prova, precisava sentar com todo aquele material e vamos estudar. Não precisava mais fazer isso. Era só rever uma coisa ou outra que realmente era mais complexa e vamos seguir. Então, até me formar, falei, tá vendo? Se eu tivesse feito os outros anos assim... E eu fiquei com esse remorso. Mas, quando eu me formei, que uma amiga me apresentou o seu perfil, a Tamid. Beijo, amiga. Ah, que interessante. Foi ela que me apresentou. Que E eu acho que ela Tamid. nem é sua aluna. Ela me apresentou, mas ela não entrou. Olha só. Porque ela, eu não lembro se na época ela tava em um ano. Mas assim, não era uma coisa que ela ia Horário. precisar naquele momento, sabe? Mas foi ela que me apresentou o curso. E aí, quando eu me formei, que eu vi o curso, eu tive esse pensamento. Falei, tá bom, não adianta mais remoer agora. E pegando aonde ficou falho, aonde você tem. Só que aí também me deparei com outra realidade, né? Que o que eu achava que era falho, que eu saí sem conhecimento, não era o que eu ia usar. Não tinha aplicabilidade daquilo. Né? Aí eu falei, caramba, então assim, ainda bem que eu não perdi meu tempo em algumas coisas. E em ir atrás, porque eu precisava de outras, na verdade. Mas aí você já se formou com essa ideia de vou começar a atender? Já, porque, como eu falei, eu sempre fiz estágio. Então, durante a faculdade, independente aí do período, né, dessas paradas, eu estagiei em um ano, então eu fiz estágio em buffet com essa Nutri que virou minha amiga, durante 8 meses. E depois eu fiquei na Notre Dame Intermédica, 2 anos. Fiquei com todos os públicos lá de medicina preventiva. Obeso, diabético, gestante de alto risco. Puxa. Fiquei 2 anos lá. Então eu fiz grandes estágios assim. Então, isso eu falo pra todo mundo também que vai começar. Se você puder vivenciar isso durante a faculdade, não esperar os estágios obrigatórios, salva. Tanto pra você descobrir pra onde você quer ir, porque a teoria ali é bem diferente da prática,
muitas vezes. Então, ali na faculdade, você estudando, você fala, quero ser Nutri de UAN. Mas aí a hora que você vai ver lá o negócio pegar fogo, você fala, acho que não quero não. Verdade. É a mesma coisa pra quem não gosta de clínica. Enfim. Então, eu saí de lá sabendo que era no consultório que eu queria ficar, por conta do estágio que eu fiz na Intermédica. E não saí com tanto medo de atender. Não era esse o meu problema. Eu não tinha medo do paciente, até porque eu tinha visto já alguns vídeos. Na verdade, essa parte foi de quando eu aprendi a dirigir. O meu instrutor falou assim, não importa que você está começando agora, as pessoas estão vendo que o carro é de autoescola. Então, se estão com pressa, deixa buzinar, o carro morreu, você imagina que você está numa bolha sozinha e se concentra no que você tem que fazer. Então, eu trouxe isso pro consultório, assim, a pessoa não sabe que eu comecei agora, a pessoa não sabe se eu tô fazendo certo ou errado. Uma professora falava muito isso na graduação. Ela falava assim, a pessoa que foi te procurar, ela não foi pesquisar sobre você antes. Ela não sabe que você acabou de se formar, que você não sabe o que ela tá falando. Então, assim, no máximo que você pode fazer, legal, não sei o quê, anota e pesquisa sobre isso depois. E ela falou também, não tem problema nenhum a pessoa te fazer uma pergunta e você não saber responder. Sim. Você vai virar pra ela assim, isso agora eu não consigo te dar a resposta. Vai mas atrás do conteúdo, aprende e você consegue. Eu vou pesquisar e te trago a resposta. Então, ela afirmou tanto esse pensamento na nossa cabeça, e eu tinha também esse outro, que eu não saí com medo do atendimento. Mas eu saí com medo de não saber resolver o problema da pessoa. Então, não era o ato ali na hora. Pra mim, tranquilo, eu saberia conduzir, soube conduzir, mas aí depois, e agora? O que eu vou fazer com esse problema? Qual que vai ser a minha estratégia nutricional pra ela? Foi esse o receio, mas muito na sequência eu conheci o curso. Eu me formei em dezembro de 2020. Certo. Acho que em janeiro a minha amiga mostrou o curso. É bem pertinho. Foi muito perto, então assim, esse medo também durou bem pouco. Ótimo, maravilha, ganhou segurança. Eu já tenho muita segurança. E assim, a leveza, né, que você colocou lá no curso, porque eu não acompanhava o meu Instagram, eu comecei a movimentar, aí eu tinha Instagram, mas assim, era vida pessoal, olhava uma coisa ou outra. Ainda era época de Facebook pra mim, que a tia aqui é velha, viu? Não parece, né? Não parece. Eu sou das comunidades do Orkut. Tem que vir o Orkut, ó. Também sou tia também. Então, assim, eu demorei um pouco pra vir pro Instagram. Então, quando eu conheci vocês, eu fiquei mais, assim, olhando vocês no curso. Depois eu fui olhar a página de vocês, mas eu ficava lá, navegando, tudo isso e tal. Então, a sensação que eu tive de ser calma no consultório foi só em ver as aulas. Aí comecei a ver os stories. Comecei a ficar menos pressionada por mim mesma. Você conseguiu passar isso, assim, nos stories, que assim, tá tudo bem, ninguém vai sair sabendo tudo, assim. Não tem como. E você não é obrigada a resolver todos os problemas do paciente assim, sem poder pesquisar. Não, tá aqui a base, ó. Tá aqui, pesquisa e tal. Então, assim, fui me acalmando e estamos aí. Muito bom. E aí você se formou em que ano? 2020, dezembro de 2020. Na pandemia, grávida. Ó, grávida, né? Eu ganhei o Joaquim. Grávida de novo. Do seu segundo filho. Do meu segundo filho. Eu ganhei o Joaquim em abril de 2020, né? Então, eu me formei em dezembro. Certo. Legal. E aí, qual foi o pandemia. momento que você foi pro consultório, que você começou a atender? Aí me formei em 2020. Então, assim, que ninguém nos ouça, mas conforme você tá ali no final dos estágios obrigatórios, porque eu não fiz nenhum presencial por causa da pandemia, né? Certo. A gente tava no auge da pandemia. Puxa, mesmo assim você teve essa segurança, mesmo sem ter um estágio presencial, mesmo assim você foi capaz de ter segurança. Porque eu acho que os outros me deram isso. É. Por isso que eu falo muito para as pessoas, vão durante a faculdade, não fique esperando só esse momento. Até porque o da faculdade é muito diferente do outro. Lá nos outros, eu era vista como nutricionista. Então, assim, realmente eu pude saber o que eu faria se eu de fato fosse um nutricionista ali. Acho que foi esse o diferencial. E no da faculdade, você é tratada como estagiária. Muitas vezes você faz coisas que na prática você não faria. E aí é isso. Você sai de lá que nem uma camela de todos, com uma sobrecarga enorme. Que, né, e você tem um aprendizado muitas vezes tão bom assim, dependendo do estágio, claro. Não tem aquele acompanhamento. Teve um lá que, assim, não sei até hoje a cara dele. Eu também, sabia? Todos que eu fiz não tive nenhum acompanhamento. Só tinha o nome dele lá. Não sei nem o nome dele. Então, quando tava no auge da pandemia, que a gente não fez nenhum presencial, a gente só fez o ambulatório, que aí a gente ia lá na Uninove fazer o ambulatório. Era só. Mas não fiz nenhum presencial.
todos online. Então, era trabalho que eles deram e a gente fez. Aí acabou, se formou. Então, eu vim com essa segurança, acho, dos outros. Porque realmente eu fui tratada como uma Nutri, né? Lá, apesar deles saberem que você era estagiária, a Nutri colocava você lá pra fazer realmente a sua tarefa. Então, eles te respeitaram. E aí, no finalzinho, eu tenho um paciente até hoje, o Dani. Eu conheci ele em 2018. Ele era marido de uma amiga do meu marido. E obeso e tudo mais. Pediu minha ajuda. Eu falei, eu tava estagiando na Intermédica com obeso. Eu falei, vamos lá. Aplicar algumas coisas, né? Que você tá aprendendo. Ele tá comigo até hoje. Deu Olha, certo. demais. Ele tá comigo até hoje. Então, eu tinha um gato pingado ou outro. Aplicava muito no meu marido, né? Porque, assim, treina. Claro. Eu falo pra ele que só ficou comigo, desconheceu no Tinder. Eu falei, só ficou comigo porque eu era estagiária de nutrição. Eu falei, tem interesse. Esse interesse. Vou pegar aí um whey protein, uma prescrição adequada de creatina. Foi interesse, já falei isso pra ele. Porque quando a gente começou a namorar, assim, 2 semanas depois, ele, faz uma dieta aí pra mim. Tenho certeza, então. Interesse. Então, assim, comecei a testar umas coisas nele, o que eu agradeço muito, assim, também. Ele é muito acelerado, né? Tudo é pra ontem, pra ele, assim, ó. Aí, quando ele me pediu essa primeira dieta, eu falei, calma, meu, nem me formei ainda, tal. Ele, e daí? Você já tem conhecimento, você quer ver que você tem conhecimento? Eu falei, não tenho não, meu. Ele tem sim, você tá com preguiça. Eu falei, você tá com preguiça? Essa palavra aí me mata. Eu falei, tá com preguiça? Então, peraí, então. E aí, foi assim que eu comecei. E quando eu me formei, foi a mesma coisa. Ele já tava dando aula, ele é personal. Ele tava se formando também. Ele tinha uma outra faculdade, ele, queria fazer educação física. Eu falei, faz. Ele, não, tô velho. Eu falei, por que você vai morrer amanhã? Vai, menino, vai. Aí ele tá se formando, mas ele tava dando aula de boxe Muay Thai, que ele é professor também. Que demais. Aí ele falou, tem umas alunas minhas que querem passar com você. Olha que bom. Aí eu não tinha nem pego CRN ainda. Porque no meio da pandemia, demorou muito pra sair. A gente só conseguiu, a gente teve que abrir Reclame Aqui. Ai, meu Deus. A gente ficou um mês sem, aí ninguém respondia, ninguém falava. Puxa. Aí uma amiga abriu o Reclame Aqui, ela mandou lá no grupo, gente, consegui. Eu falei, então é assim, a gente vai conseguir. Olha. Você acredita? Aí eu falei, mas não tenho nem CRN ainda. Eu falei, Pedro Joaquim, meses, né? Ele nasceu em abril, isso era dezembro. Nossa. Eu falei, como você quer que eu atenda? Não, eu assim, eu tava amamentando. Eu falei, não dá, o que eu vou fazer com o Joaquim? Aquele não, dá sim. Aí fica com um pouquinho, fica com o outro. Comecei a atender nos alunos dele. Interessante. Aí ele se formou, educação física, aí ele partiu pra musculação. Então, boa parte do início era tudo aluno. Maravilha. Legal, E a gama diversificado. dele é mulher, né? O maior público dele, por Ótimo. coincidência, assim, Sim. também. Nada que ele... Porque na pandemia as mulheres queriam desestressar, Sim. né? Então procuravam o Muay Thai pra desestressar. É. E como ele dava aula numa praça, Que delícia. né? Não tinha... As mulheres não querem contato, não quer ficar lá se Não quer batendo. ficar em casa também, os filhos ali chorando. Não quer ir pra outro lugar, pra outro espaço. E elas não queriam ir no CT, porque elas não queriam ficar lá dando porrada uns nos outros, né? E aí, como eram os dois só, elas desestressavam, praticavam atividade física e tá tudo bem. Maravilha. Então, uma foi falando pra outra. Então, até hoje, o maior público dele é mulher. Interessante. Então, E foi até assim hoje que- ele vai te indicando. E até hoje. Aí a gente já fez várias parcerias, a gente fez Legal. programas juntos. Que legal. Tal. Aí ele acabou também se especializando em Sim. exercício pra mulher, periodização, hoje ele faz pós sobre isso. Legal. Demais. Aí a gente fez um grupo de acompanhamento de Olha que pessoas bacana. obesas, que são nossos pacientes e alunos em comum, né? Então, aí hoje a gente trabalha basicamente junto e separado, né? Sim. Mas comecei atendendo. Então, assim, foi um pouco. Eu não tinha esse medo, mas eu não tinha de onde partir, onde eu vou captar É. paciente quando eu me formei. Porque é isso que eu falei, eu não tinha esse mindset de rede social. Não era da minha geração Sim. esse negócio igual meu amigo fez. Meu amigo fez igual a Isa. Acho que eu vou pro Instagram, papapá, pronto. Uhum. Todo mundo achou ele no Instagram. Olha. Eu não tive isso. E aí era isso, tava com um filho recém-nascido. Meu, você não pensa nisso. Então, assim, Não. foi com ele Exato, que eu comecei. diferente. Aí depois eu fui estudando algumas coisas. Aí fui entendendo a importância do digital. Aí hoje sim, já me adequei à realidade. Uhum. Mas nesse primeiro momento, se não fosse isso, acho que E tinha demorado mais. E quais foram as inseguranças, assim, do começar a atender? Aí nesse começo foi online, né? Por conta da pandemia. não foi, não. Não? Ah, tá. Não foi porque isso era 2021 já, né? Início de 2021. Ah, sim. Então, assim, a gente podia conviver com as pessoas mais daquele jeito, né? sim, Máscara máscara. e tal.
Aí, uma outra pessoa atendia em casa, então os meus filhos Entendi. iam ficar com a minha rede de apoio, a pessoa vinha em casa, de máscara e tal. Depois, logo na sequência, eu fiz uma parceria com uma academia, que também era amigo dele, Aham. né, de Muay Thai Box. Então, eu ia lá na academia, uma vez por mês, ia ter a galera de lá. Então, no começo foi assim, eu quase não atendo online até hoje. Legal. É bem pouco. E quais eram os desafios, assim, do atendimento que você sentiu no começo? Esse, assim, a pessoa falava o que ela vinha, os primeiros eu não tinha esse explorar. A pessoa falava assim, quero emagrecer. Você fala, tá bom, emagrecer, déficit calórico, é isso? Tá bom, quero emagrecer. Aí, como na sequência eu conheci o curso, tava vendo lá, fazer sua anamnese, a primeira consulta, eu falei, cara, acho que eu não faço nada disso. Você fazia lá, porque eu tinha o aplicativo X, tenho, né, até hoje, que tem lá a anamnese e pronto, era isso que eu seguia, o que tava lá. Então você faz as perguntas que tava lá, e é isso. Bem mecânico, sempre tudo igual, né? Sempre tudo igual, exato. Uma entrevista. Aí, quando eu vi lá, você ensinando, não, a gente pode personalizar. Eu aprendi que dava lá pra você personalizar a sua aula, porque eu nem sabia que dava pra colocar um negócio. A gente tinha que ser aquela e pronto. Porque é o que eu falei, na faculdade, eles tudo muito colocaram um mais- tabu no aplicativo. Vocês não podem usar, isso não é válido. Eu falei, meu Deus. Enfim, te entendo, é complicado. Aí eu falei, aí quando eu fui vendo que dá pra personalizar, melhorou. Mas no início era isso, eu era muito mecânica. Às vezes a pessoa que falava, mas eu tenho um hipotiroidismo. Aí eu não perguntava, que medicação, nem sabia. Sim. Aí eu falava assim, tá bom. Aí isso já me dava, eu anotava lá. Taquicardia, né? Tipo, ai meu Deus do céu, e agora? Tomara que ela não fale nada. Tomara que esteja tudo regulado. Aí eu falava assim, só perguntava assim, como é que você trata? Aí a pessoa falava lá que tomava Puran. E eu ficava assim, o que é Puran? Não sei. Anotava, porque tudo eu ia ver depois, porque aí sempre vinha essa minha professora. Anota e pesquisa. Mas era só. Então as primeiras me dava eu era muito mecânica e muito assim, quero perder 30 quilos. Tá bom. Déficit calórico. Enfim, próximo. Então essa insegurança do não saber pra onde ir. Eu achava que era o paciente que conduzia a consulta. Meio que era isso que acontecia. Porque eu falava assim, tá bom, você quer emagrecer? O que você come? Como isso. Às vezes que a pessoa comia razoavelmente bem, meu primeiro pensamento era assim, mas ela já come salada. Tá fazendo o que aqui? Tal. Como é que ele engordou tudo isso? Eu não tinha a visão ampliada de que poderia ter outras coisas associadas, que ela podia estar me omitindo algumas coisinhas, que de repente aquela realidade era de 2, 3 dias atrás, não tinha nada. Aí a pessoa falava isso, eu ficava, tá bom. E pra calcular depois o déficit calórico, as calorias, você ficava perdida também? Não, então, tanto que eu não entregava dieta na hora, claro. Sabe qual era o prazo inicial que eu dava? De 7 dias. Nossa! Tava segura também, te entendo. Não sabia fazer o cálculo direito. Assim, tinha o software lá, mas sabe qual que era a minha dificuldade? Montar o cardápio. Principalmente quando o paciente comia tudo errado, ainda beleza. Mas quando vinha esse, falava assim, não, eu como salada, como frango, como... Aí eu achava que tinha que ser completamente diferente do que ele tinha falado. Então, eu não tinha ideia do pra que impressionar, colocar. né? Vou impressionar. Exatamente. Vou impressionar, exatamente. Eu vou impressionar como? Você faz a básica, ele já consome de ótimo tamanho. Então, eu não tinha esse negócio de que o básico funciona. Nada disso. Nada disso. Eu queria impressionar, não sabia o que montar. E aí eu dava um prazo de 7 dias. Hoje não é todo mundo que eu entrego na hora. Porque a minha consulta, assim, a gente conversa bastante, porque a orientação muda muita coisa. Porque como eu aprendi que o cardápio é básico, né? Então eu falo pra pessoa, não fica esperando um cardápio mega mirabolante. É comida normal. Muitas vezes você já come. A gente só vai adequar a quantidade, horários, alguma outra coisa a mais. Então vamos entender como é que isso aqui vai funcionar na prática. Então, assim, muitas vezes, às vezes eu não entrego na hora, não porque hoje eu não sei montar. Mas porque às vezes a pessoa também tem tanta dúvida, mas tanta dúvida, eu não vou sabotar ela. Ter a sua atenção, você quer conversar com a pessoa, investigar um pouco mais. E aí a atenção plena nesse momento muitas vezes é importante. Mais do que entregar um cardápio na hora. É isso que eu ia falar. Tem paciente que você percebe que ela não tá ali pelo cardápio. Principalmente quando o paciente fala assim, eu já passei umas 5 Nutri. Então ele tem uma noção que é um cardápio. Muitas vezes ele quer te ouvir mesmo, alguma orientação, algum detalhe que ninguém contou pra ele. Então hoje é isso, mas no começo dá 7 dias. Mas tudo bem, é natural. E eu demorava, tá? 7 dias. Pra cada cardápio.
Cara, e hoje você tem seu consultório? Hoje tem meu consultório. Em que momento que a chave virou, você falou assim, vou abrir meu consultório, agora vai? Então, de novo, meu marido. Eu não queria estar falando dele aqui, tá? É sobre mim o negócio. Tá vendo? Até aqui você me Mas que atrapalha. ótimo. Mas isso foi no início de 2021, tudo isso. Quando foi em abril, tinha um gato pingado, né? Eu falei, tá, mas e aí? Preciso de dinheiro, né? Sim. Aí eu falei, não, acho que eu vou entrar pro hospital. O que eu falei? Onde eu tive um convívio maior com o nutricionista, depois do convênio lá na Intermédica, foi no hospital. Né? E eu achava incrível, porque a Nutri de convênio, nada contra a Nutri do convênio, mas aquilo que o convênio proporciona pra ela, isso eu sempre soube que eu nunca queria. Porque era eu que imprimia todas as dietas prontas, eu ficava chocada que uma pessoa de 140 quilos tinha que comer 2 bisnaguinhas de manhã. Ou 4 bolachas, água e sal. E aí eu olhava para aquilo, eu falava para as nutricionistas, eu falei, sério que vocês têm que prescrever isso aqui? Vocês só adequam a quantidade? Sério, eu falei, não, me recuso. Que isso? Umas lá tinha pós-graduação, não sei aonde, não sei aonde. Eu falei, vocês não usam nada, né? Que pena. O que vocês fazem aqui? E o tempo é muito reduzido. 10 minutos. Nossa, coitada, ela não tem culpa. E essa unidade era medicina preventiva. Eu falava, como é que em 10 minutos você previne? Nossa. Que no caso não era prevenção, né? Porque o paciente já tava ali em comorbidade. Sim. Também não entendi esse nome, mas tá tudo bem. Independente, em 10 minutos você não ia resolver. Não. Não ia resolver. Então, assim, eu já sabia. Então, eu falei, bom, vou pra hospital. E aí, eu tenho uma conhecida que trabalha na Prevent Senior. Eu falei assim, me põe lá, né? Ah, tá bom, que ela, né, tem uma certa influência lá. Eu falei, me põe lá. Eu já tinha trabalhado em 2016 lá como recepcionista. Aí eu falei, então agora você me põe como Nutri. Só que o que ela conseguiu me pôr é uma espécie de Nutri Júnior. Aí sabe o que eu ficava fazendo? Imprimindo etiqueta dos pratos, dos pacientes, fazendo escala. Tudo que eu não queria fazer. Tudo que eu fiz no buffet, eu tava fazendo lá. A minha sala era dentro da cozinha. Tipo, Era mais uma área de UAN. aí, depois de 3 meses lá, e eu entrava super cedo, eu entrava às 6 da manhã. Entrava, então eu saía de casa às 5. Deixava os meninos, né? Era aquela loucura toda. E aí, depois de 3 meses que trocou a supervisora, ela veio me falar que eu tava ali enganada. Ela falou assim, se você quer ser Nutri clínica, você tem que ter pós-graduação em hospital e, no mínimo, 1 ano de casa. Eu não tinha nenhuma coisa nem outra. E eu estava ali só pra esperar esse momento. Não tava ali por outra coisa. Sim. Aí eu cheguei arrasada em casa. Nossa, eu cheguei arrasada. Aí eu falei pro meu marido, ele falou assim, então, acabou, você não vai mais? Eu falei, como assim não vai mais? Ele, não, meu. Você não quer isso tá te fazendo infeliz. Ele é bem ponta firme, né? Ele é. Até chato um pouco. De tão persistente que ele é. Ele é muito assim, ó. Não quer? Então, porque foi assim. Ele resolve o problema na hora, né? Tem a solução aqui pra você. Não deixa ele ouvir, senão pro. Que ele já se achando. Ele já fala essa frase, eu resolvo os seus problemas. Ó, então, adivinhei, ó. E aí eu falei assim, ele falou, então acabou. Perde as contas, acabou. O dinheiro que tava entrando de lá mesmo ainda era irrelevante. Ele falou, então vai abrir seu consultório. Aí eu falei, mas vou abrir aonde? Aí começou, né? Vou abrir aonde? Porque aí tava caminhando pro controle da pandemia ali, né? Julho de 2021. Começando a vir vacina e tal. Aí, mas é isso, ele fez as contas no dia seguinte. Olha. Fui lá, não vou mais e tal, beleza. Aí eu fiquei em casa assim, tá, e agora? Como assim abre o consultório? Simples assim, né? Como assim abro? Aí ele já tinha me dado a balança, eu já tinha todo o material, por interesse dele, que eu ficava fazendo a avaliação dele, né? Eu já tinha todo o material antes de me formar. Quando lá ele pediu pra fazer a primeira dieta, eu falei, não, eu preciso das coisas, como que eu vou fazer a avaliação em você? Deu 2 dias, as coisas estavam lá, tá? Olha só. Eu falei, nossa, Toma. gente. Que bom. Muito bom. Então, assim, Incrível. já sempre tive meu articômetro, a balança, tal. Aí eu olhava pras coisas e falava, não, tudo bem, isso eu tenho, mas e o espaço? Porque ainda tava um pouco limitado, né, o espaço. Sim, é verdade. E, de novo, minha cabeça de outra geração, não tive o mindset de, não, pode ser online. Vou fazer online. Eu não tinha isso. Eu sempre fui muito do contato, sempre gostei disso. Aí ele falou, meu, atende aqui em casa, pô. Ué, o que tem? As crianças vão estar na rede de apoio e tal. Aí eu comecei a atender em casa. Como era pandemia, as pessoas acharam normal. Então eu comecei a ir na casa das pessoas, na verdade. Então eu atendia na casa das pessoas, fiquei bastante tempo fazendo isso, uns 8 meses fazendo isso. Olha que interessante. E quem eu não ia na casa, ia na minha casa. Legal. Fiquei fazendo isso.
Quando eu ia na casa da pessoa, eu me sentia o Gugu lá na casa das pessoas. Que aí a pessoa abria armário, geladeira. Ai, queria que eu visse aquilo. Eu achava sensacional, eu achava muito legal. E aí fiquei fazendo isso. Até que depois, não começou a dar muito certo, né? Porque aí depois você começa a pegar a experiência da coisa, Aí E a locomoção, né? De você ir pra um lugar pro outro, isso conta também, né? Sim, porque aí eu comecei a perceber que eu precisava cobrar isso, porque eu não cobrava isso, né? A minha locomoção, a minha distância, a gasolina e tal, não cobrava isso. Aí acabou que não compensava mais. E o trazer em casa também, né? Porque aí começou a aumentar as pessoas. E aí, tipo, não fazia sentido na sua casa. É sua casa, né? Porque era na cozinha da minha casa. É até assim uma questão de segurança também, né? A gente nunca sabe, né? Às vezes é uma pessoa conhecida, mas nem sempre. Exato. Mas foi isso mesmo. Era conhecida, mas, tipo, é minha casa. Né? E não só em segurança, mas eu que sou das energias todas, tipo... Aquelas energias todas diferentes na minha casa, começou a acontecer algumas coisas, que pode ser que não, mas enfim. Começou, tipo, quebrar várias coisas que tava lá parada. Meu carro parado na rua vivia batido. Nossa. O carro parado, aí vinha alguém, bateu no seu carro. Eu consigo Puxa. bater no meu carro. Toda hora. Então, assim, estava tudo bem em casa, daqui 5 segundos discutia por um negócio assim, ó, aleatório. Foi quando a gente juntos chegou na conclusão. Falei, então acho melhor. Aí como as coisas estavam já mais normaisinhas, eu comecei a alugar aqueles por hora. Sim. Mas aí começou a pesar também, financeiramente falando. Porque pesa. E pesa principalmente porque eu não cobrava antes. Era isso, às vezes eu tava lá já e o paciente, não vou. Mas faz o quê? Aí começou a pesar. A minha cunhada, a irmã dele, é psicóloga. Aí até que o ano passado, em julho do ano passado, eu vou fazer um ano agora, inclusive. Ela falou, divide lá comigo. Muito bom. Ela tava mais online, né? Ela não tava usando lá. Ela falou, a gente divide dias assim, e aí eu tô lá. Então a gente divide essa aula. Que ótimo. Legal. Aí ficou muito melhor. E hoje o seu foco principal de atendimento, quais pacientes são? São as crianças que vocês queriam lá atrás? Não. E a gente muda, né? Então tudo bem, tudo certo. Eu lembro que, desculpa te cortar, mas eu lembro que uma vez na aula de dietoterapia, a professora também perguntou o que você quer seguir pra cada aluno, né? E eu falei, eu quero seguir a pediatria, eu quero atender criança. Aí, tá vendo? Quando eu comecei, eu falei, não, eu atendo criança. Mas por que eu não atendo crianças? Eu saí da faculdade com um pouco de pé atrás, porque aí durante esse estágio da intermédica, é por isso que eu falo, os estágios me salvaram muito de percepção de tudo. Quando ia criança lá, eu ficava chocada que, assim, no fim, você tem que tratar os pais, né? Verdade. E quando você entra na faculdade, você fica na ilusão que você vai falar com a criança. Tratar a criança. Mas não, né? Quem que faz as compras, quem faz a comida, quem não sei o quê. E eu pegava cada cena lá, uma que marcou muito foi a mãe e o filho, bem obesos. E aí ela chegou lá revoltada, a mãe. Falando que a criança não fazia isso, porque eu, como estagiária, podia ficar assistindo mesmo. A Nutra e eu aqui, atrás dela, assistindo mesmo. E aí ela... Tá vendo, ó? Não mudou nada de um mês pra cá, ele não me escuta. Tipo, a criança, 10 anos. E a criança aqui assim, ó. E a mãe, pá, falando mesmo, nutricionista só ouvindo. Aí e tinha que tirar foto das refeições, tipo um diário. Sim. Só que era com foto. Do prato da mãe e do filho, porque ambos estavam no tratamento. Juro por Deus, assim. Tanto que na hora que ela mostrou as fotos, eu tava assim, assistindo normal, eu fiz assim. Como se dissesse, ela não tá fazendo isso, é sério. O prato dela, pizza, hambúrguer, um cachorro quente, uma linguiça frita, e o do menino, salada e frango. Puxa. Na mesma refeição, no mesmo momento. Aí a queixa dela é, ele não me escuta, tá vendo aqui, ó, eu tô fazendo o que vocês pediram, tô fazendo. Mas ele come isso e eu viro as costas, vou trabalhar, ou eu vou tomar um banho, ele abre lá e come tudo. Poxa, que triste. Aí a nutricionista, a Denise, tá lá até hoje, a gente é amiga. Ela falou, mas mãe, peraí, não tá certo isso aqui, né? Aí ela falou, nem eu ia querer o meu prato, eu também ia querer o seu prato, não é ele, né? Então, quando eu entendi que o negócio era mais embaixo, eu falei, acho que não vai dar muito certo, assim, porque talvez se eu pegue uma mãe dessa uma vez, duas, na terceira, talvez eu não tenha tanta diplomacia em conversar com ela tão sutilmente, assim, porque, assim, é uma criança. Como é que ela deposita uma responsabilidade deste tamanho na criança quando não tá partindo nem dela? Como assim? A criança não me ouve, a criança, né? Então, eu já tinha saído meio assim, mas até então... Mas aí, como
a condução das coisas aconteceram assim, pandemia, meu marido foi trazendo, foi indo, entendeu? Sim. Talvez se eu não tivesse tido os pacientes, talvez eu tivesse feito uma pós materno infantil. Porque eu não tinha perdido o interesse. Eu só tinha saído um pouco chateada por entender que o que eu tinha imaginado não ia ser. Que eu achava que era eu e a criança. Mas tudo bem, eu ia seguir. Sim. Mas como foi? Aconteceu. Aí aconteceu. E tá ótimo, a área que você atende hoje é excepcional. Eu passei a amar, né? Porque é isso, como eu já saí com a mente pra uma coisa, né? Quando as coisas foram acontecendo. E aí eu comecei a me apaixonar mais quando eu abri a mente, assim, quando eu conheci o curso. Porque era muito mais legal. É muito mais legal, na verdade, você desbravar as coisas, desmembrar o paciente. Aí Além você... das calorias, além da restrição. Sim. Nossa, tanto que eu acho que hoje a parte mais chata é essa. Fazer cálculo. Fazer cálculo. E, sinceramente, assim, é o mais simples. É o mais trivial. Obviamente que é importante, para muito paciente, a gente precisa de um cálculo muito mais ajustado. Mas é uma parte só da conduta. E bem pequena hoje, eu acho. Pequena. Então, quando eu descobri, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, então... E vai descobrindo sempre, né? Sim. Porque ainda tô, muito longe de ter qualquer conhecimento, assim, tô legalzinha, hein? Não, mas que bom a gente pensar assim. Isso instiga a gente a aprender cada vez mais. É verdade. É bem legal. Hoje eu quero que o paciente me traga muitas coisas. Sim! E você questiona e pergunta pra investigar se ele tem Não, hoje eu outras. fiz uma anamnese minha, né? Tá. Maravilha. Criou um método mesmo. Hoje eu só abro o aplicativo pra calcular mesmo. É, isso exatamente. Então, hoje, quando o paciente fala assim, eu quero emagrecer, eu quero hipertrofiar, que é basicamente isso. Tá bom. Tem mais alguma coisa? Alguma doença? Não tenho nada. Nenhum colesterol. Como assim? Me mostra os exames. Nem dor de Vamos cabeça procurar problema. Não é uma pré-diabetes. Não tem uma dor de cabeça recorrente. O cabelo tá caindo? Sua Pois é. unha? Então, hoje, quando ele vem assim, muito... só isso. Só isso. Muito bom. E hoje, com uma Nutri de consultório, bem posicionada, cheia de clientes, o que você acha que te diferenciou, assim, na questão da captação, na questão da fidelização? Então, o que você não fazia lá atrás, que hoje você faz e funciona? Essa parte de orientação. Abranger mais. Falar, e aí, mas como é que foi a sua emoção quando você teve essa descompensação? O que você estava sentindo no dia? Qual foi o gatilho? Não sei, não, sabe? Vamos puxar. O que você tinha feito esse dia? O que aconteceu? Então, essa questão de puxar e mostrar que o resultado não vai vir só porque ela seguiu o meu plano alimentar, arrisca, assim, colocou um cabresto aqui, comeu 100 gramas de arroz, né? Que não é isso que a longo prazo vai sustentar ela naquele resultado, ou fazer ela chegar naquele resultado. Então, hoje a frase mais ouvida por meus pacientes é: nunca tinha escutado isso. Nunca tinha pensado sobre isso. Agora eu penso antes de fazer tal coisa, antes de comprar tal coisa, antes de sentar com aquela, né? Muitas vezes encaminhar o paciente para um psicólogo. Falar, então, eu sozinha não vou conseguir, porque a gente tá precisando entrar numa portinha que você tá precisando de uma ajuda para entrar aí também, né? Pra gente virar a chave. Então, acho que o meu diferencial hoje é esse olhar além do cardápio. Sim. E mostrar que ele também precisa ter esse olhar além do cardápio. É chegar para ele e falar assim, esquece a alimentação. Meu WhatsApp tá aqui, qualquer dúvida. Pode perguntar. Então, esquece. Você não tem mais que se preocupar com isso, você não tem mais que estudar sobre isso. Foca como que a gente vai fazer isso aqui dar certo. Você já pensou como é que você vai fazer para todos os dias levar essa comida? Não. Então, esse você tem que pensar. Você já pensou que todo dia, vou chegar e cozinhar? Você não vai chegar e cozinhar. Eu também não vou. Você não vai chegar e cozinhar. Você vai estar cansada. Vai ser 8 horas da noite. Aí eu ponho ela na realidade dela. Você chega 8 horas e faz o quê? Vai direto pra cozinhar? Não. Imagina, cuidar do meu filho, não sei o quê. Eu falei, então. Aí você acha que depois você vai cozinhar? Eu não cozinharia? É verdade, né? Acho que tem que passar aqui e comprar uns potinhos aí, tá vendo? Isso aí que vai funcionar. Então, é trazer a pessoa pra realidade do plano alimentar. E talvez na faculdade a gente tinha aquela visão, não, a pessoa precisa comer, precisa fazer todo o jantar, é obrigatório isso, ela vai ter que se virar. Sim. Então, numa realidade é muito diferente. Engessado, né? Era isso. Se não seguir, vai dar errado. Né? E muitas vezes o paciente não segue ali o que você prescreveu de fato, mas ele mudou hábitos. E só a mudança de hábito, não tomava água, agora toma água. Né? Não dormia. Putz, agora dorme. Mas eu não comi nada, Nutri. Você falou assim, comi, mas não pesei. Pesei, mas ainda dei umas pisadas. Tá bom, mas calma. Não é assim. É aos poucos, né? Não tem como mudar o paciente inteiro numa consultação. Muitas vezes num ano só, né? Não dá.
E na seleção, eu lembro que você até falou de uma coisa legal, de que você tira o foco do paciente para o objetivo maior, né? Começa a fazer com que os olhos brilhem para outros pontos, né? Como que você conduz essa abordagem, assim? E você acha que isso é uma ferramenta que leva à maior fidelização dos pacientes? Eu tiro o olhar final começando por aí. Você quer perder 30 quilos? Tá bom, a gente vai perder 30 quilos, mas esquece isso aí. Porque até agora você pensou nisso e até agora você fez o quê? Coisas que te machucaram, do tipo restrição, tomar remédio, desenvolver alguns transtornos. Então só foi sofrido, então esquece. E aí eu começo a mostrar que o problema não é perder 30 quilos. E aí eu mostro como é que ele poderia perder 30 quilos rápido. Restrição, bariátrica, você pode fazer isso aí, né? Remédio. É muito fácil isso aí. Agora, e depois? Como eu já trabalhei com esse público, é um pouco mais fácil pra mim mostrar alguns exemplos. Porque lá só tinha reincidente pra fazer cirurgia. Era raro o caso que era a primeira vez. Muito raro. Ficava chocada. Era uma plateia grande. Era 80, 90 pessoas na palestra do cirurgião. Que era a última. Jura? Imagina, de 90 pessoas, sei lá, 4 era a primeira vez, às vezes. Mentira, tanto tanto assim. assim. E isso em 2017, 18 que eu fiquei lá. Nossa. É triste. Então eu falo, isso é fácil. Se você quer perder os 30 quilos, é fácil. Agora, e manter esses 30 quilos longe de você pra sempre? Como é que vai fazer? É isso que você tem que aprender aqui. Aí a pessoa já fala, é verdade, né? Porque perder, concorda que qualquer artimanha muito exagerada, você vai perder. Então vamos focar aqui no manter. Pra manter, a gente precisa de hábitos novos. Então eu começo a jogar ela no hábito que eu tenho que trocar com ela. Qual é o hábito? Esse. Inserir o que não tem, melhorar o que já faz. Então eu jogo metas para a próxima consulta assim. Você não toma água? Tá bom. Calculo lá quanto que é o mínimo e máximo. Sempre parto do mínimo, né? Então, ó, até lá, vamos aumentar 700, 800 ml. Então, até a próxima consulta é isso aqui. Ah, mas e o cardápio? O cardápio tá aqui. Eu abri o aplicativo, é isso aqui. Preciso que você foque na qualidade desse cardápio primeiro. Então, que você não faça a pesagem nessa primeira consulta, mas foca aqui, nessa qualidade. Então, meu WhatsApp, o tempo todo. Teve alguma crise, teve algum problema, manda aqui pra mim. Deixa aqui relatado, porque daqui 30 dias você não vai lembrar o que aconteceu. Eu também não vou lembrar, e às vezes é aqui que a gente tem que focar. Toda vez que eu queria fazer você voltar pra trás. Então, eu acho que a minha disponibilidade em estar ali pra eles muda muito. Muitos pacientes falam, passei na Nutri uma vez, nunca mais ela foi comigo. Só daqui 30 dias. Então, estar ali presente pra eles o tempo todo muda muito. E faz essa fidelização. E esse olhar individualizado. O que eu fiz pra você, porque muitas vezes vem indicação, né? E com certeza eles batem. Claro, eu também faria isso. Sim. Deixa eu ver os cardápios. Sim. E E aí, às vezes, até pode ser uma coisa parecida, porque é o que eu falei, eu não trabalho com nada mirabolante. Mas o que eu disse pra um, eu não disse pro outro. E eu peguei umas amigas assim. Elas falaram, elas vieram com vergonha, 3 amigas. E aí elas vieram juntas. Eu fiquei com vergonha de falar que a gente comparou, não sei o quê, mas a gente voltou porque a gente entendeu que você trabalhou com cada uma de uma forma diferente. A gente conversou o que a gente conversou e ninguém bateu as ideias. Falei, claro, porque a sua realidade é uma. Né? Sim, perfeito. Então, trazer pra como é que a gente vai fazer o seu objetivo se manter, seja ele qual for. Quero ganhar massa muscular, mas você precisa segurar ela aí. Como é que você segura ela aí? Né? Não é anabolizante que vai fazer isso daí ficar aí pra sempre. Então, eu tiro ela lá da linha de chegada e trago ela pra cá, né? Falo, a gente tem que andar aqui primeiro. Você ainda brinca, eu falo, você é quem agora? O Sonic? Pra daqui parar lá assim, ó, em 5 segundos? Não, tem que andar aqui, ó. Você não tem uma rodinha aí no pé. Sim. E a pessoa esquece, né? Tem tanta coisa. Numa consulta pra outra, eu dou tanta informação pequena pra mim, né? Que pra ela é muito, que ela sai daqui falando, realmente, ainda bem que eu não tenho que me preocupar com o plano alimentar, tá vendo? Ainda bem que você não tem que se preocupar com isso. Ok, e a gente pode ver, assim, dentro dessa história, a gente pode considerar que foi uma trajetória desafiadora com a nutrição, né? Entrou, trancou, voltou depois de alguns anos, teve filho, depois entrou numa área, não gostou. Então, foi uma trajetória desafiadora. Você acha que hoje você vive, de fato, a profissão que te faz feliz, que te completa, que realmente valeu a pena todo esse desafio? Muito, muito, porque eu só quero crescer, assim, na nutrição agora. É só em prol disso, assim. Só quero
A gente só fala de profissão em casa. Ele fala dele, fala da minha. São complementares. O assunto é esse, assim. É. Ainda outro dia, eu tava pensando, outro dia eu falei assim, nossa, eu não enjoo, né, de falar sobre isso, eu acho. De tanto que você gosta. De tanto que eu Olha, gosto. eu arrisco a dizer que foi melhor do que fazer feito pediatria. Aí, tá vendo? Também acho. Não só em nutrição, mas em medicina também. É verdade. Eu nunca mais, assim, olhei nada sobre. Pensou, assim. tipo assim, eu gostaria Não. de fazer. Você é tão feliz Não. e realizada na área que você só foca na sua profissão mesmo. Não pensei, não me arrependo, eu só conto essa parte, porque foi daí realmente Sim, claro. que apareceu a escolha. Mas assim, falando, nossa, você faria? Não, faria não. Ah, hoje você tem condição de tempo? Não tenho também, não faria. E não quero, quero E focar em não quero. nutrição, quero evoluir em Focar em nutrição. nutrição, exatamente. Hoje eu faço a pós lá na Plenitude também, mas quero palestrar dentro da nutrição. Claro, perfeito. A diferença só é que o meu foco é o público final. A única coisa que eu quero me especializar é em falas pro público final. Às vezes eu falo no Instagram, às vezes eu vou explicar alguma coisa, assim, sei lá. Ah, porque você tá estressada, você vai falar de cortisol. Só que eu falo tudo em linguagem leiga, Sim, porque claro. eu não quero que o nutricionista entenda. Uhum. Quero que o leigo entenda por que ele tá comendo mais. Porque é o seu cliente, Né? É pra ele que você quer falar. E eu gosto dessa interação com eles, assim. Os directs são muito legais, meus directs, assim, eu gosto. Caramba, não tinha prestado atenção nisso. Ah, realmente, é isso aí, então. E aí, no final, às vezes, quando eu começo a ver que tem muito nutricionista nos meus stories, eu já falo, caros colegas, isso daqui não se aplica a vocês, entendeu? Não venham com julgamentos. Nossa, mas você nem falou da via GLUT4 e tal, não sei o quê. Você explicou isso de uma forma porque não é pra você entender. Uhum. Assim, O paciente nem precisa saber que o paciente disso. não vai entender exatamente. Mas eu demorei um pouco também pra É. entender isso, que não dava pra ficar falando De modo técnico. de modo técnico se eu queria atingir esse público. Porque é isso, a diferença que uma boa alimentação, uma boa hidratação, uma noite de sono causa na pessoa é gigante e as pessoas não têm essa noção. É verdade. Mas cada vez Não mais tem estão essa noção. aprendendo e percebendo quanto que o nutricionista é fundamental. Exato. Mas eu acho que só estão mudando isso de tanto a gente tá falar, ali de falando. E a gente gerar um isso- resultado pra eles. Sim. Porque quando você vai numa Nutri e ela consegue transformar assim como você faz, cada vez mais vem clientes pra você que sabem que o seu procedimento ele é adequado e gera resultado. E assim, é engraçado como a pessoa que veio pra emagrecer, no outro mês ela volta e fala assim, nossa, porque eu acabo pesquisando isso, mas às vezes eu não falo. Às vezes eu saquei que era aquilo, mas eu não falo. Aí no próximo mês ela fala, nossa, eu acho que eu não emagreci muito não, mas você acredita que meu cabelo parou de cair, Nutri? Uhum. Eu falei, eu acredito. Muito bom. Isso é bom. Então, são esses detalhes, assim, que as pessoas precisam entender que não é uma biotina de suplementação que vai resolver. Sim. Não adianta ir no médico pedir um remédio pro colesterol se você não mudou nada. Então, assim, e muitas vezes eu tenho colesterol genético alto. Herdei da meu pai, que herdou da minha avó, e meu filho Rian já herdou de 10 anos. Mas eu não entrei com medicação até hoje. E não preciso entrar segundo o médico. Porque é uma coisa genética, tá ali. Mas eu faço a minha parte para que aquilo não passe do que aqui vai me atrapalhar. E aí eu falo pra pessoa, eu tenho isso, eu não tomo medicação. Ah, mas como é que você conseguiu? Fazendo o que eu tô dizendo pra você. Tem que ser feito, né? Alimentação, suplementação, ajustada, individualizada. Exatamente. Então, eu acho que quanto mais a gente puder mostrar para as pessoas que a dor de cabeça a gente resolve aqui, né? É claro, a gente tá excluindo doenças, Sim, né? sim, sim. A gente tá falando de Ou até pessoas mesmo saudáveis. doenças que podem ser tratadas também com É. a nutrição. Mas eu digo assim, consequências de doenças, né? Assim, eu sinto dor porque eu tenho tal coisa. Sim. Mas a gente minimiza muitas vezes Claro. também, né? Uhum. Então eu quero muito poder cada vez mais levar isso para as pessoas. Entendam que o se alimentar bem não é moda. Eu prego muito isso no Instagram. Não é ser fitness. Eu parei um pouco de usar essa frase também, porque eu acho que isso tá muito associado com moda. Você fala assim, sou fitness. Acho que as pessoas têm um peso muito grande. Uhum. A pessoa que tem 120 quilos, escuta você falar isso, ela fala, não serve pra mim. Ela não me entende. A mulher que tá depressiva pós-parto, você fala assim, fitness, você tem que ser fitness. Isso pesa. Eu comecei a sentir isso nas pessoas, sabe? Tanto que quando eu fiz as marmitas agora, a primeira, eu falei assim, eu preciso de um nome. Tudo era fitness, que as pessoas falavam, né? Eu falei, gente, eu não quero esse nome. Não quero esse nome. Não quero associar. É só uma comida caseira. Não tem nada demais aqui pra ser fitness. Uhum. Não é uma batata doce com frango. É arroz, feijão. A diferença é que eu não uso nada industrializado. Raiz. Não tem fritura. Alimentação raiz. E só, fim. Então eu não quero estar
linkada com esse peso de... As pessoas estão hoje um pouco mais sensíveis que antigamente, né? Eu sinto isso também, você tem que tomar um pouco de cuidado. E tem pessoas que, se você fala essa palavra, se você preconiza que você tem que ser assim, ela vai desistir do pouco que ela estava fazendo. Então eu tento não linkar a nutrição com essa questão assim, você tem que ser magra. Você não tem que ser nada. Tem que ser saudável. Agora, esteticamente, você quer ser magra, você quer ser um pouquinho mais cheinha, você quer ter músculo, você não quer ter. Sua escolha, né? Então, eu tento deixar muito tranquilo, assim, muito raiz o negócio, assim. É engraçado que a gente deixou de viver o natural, né? Porque isso que a gente prega, o método que vocês têm, que a gente que tá aqui com vocês acredita, é o que a gente fazia lá na Idade da Pedra. Comer verdura, tubérculo, raiz, o que tinha, não era? E hoje isso é tido como anormal. E isso é tido como uma pessoa fitness. É isso que eu quero quebrar um pouco nas pessoas, sabe? Não é fitness, é normal. É alimentação caseira. Eu quero quebrar isso. E as pessoas inverteram, né, o papel das coisas. Quem come como nós comemos são fitness. Não, são ser humano. Precisa de minerais e vitaminas que tem nessas coisas. Com certeza. Ok, e a gente vê que você tá sempre em todos os eventos, né? Nossa, sempre, a gente brinca, tá né? sempre presente. Que a gente faz um evento presencial, vem lá, Karina chegando. Tá sempre presente. E Tá olha que tem sempre 2 filhos, Um marido, 6 bichos, não, 8 Poxa bichos. vida. Ave Maria. E por que você tem essa prática? Você acha que esses eventos, estar no meio de outros nutris, o quanto que isso agrega pra você hoje na prática mesmo? Muito. Em conteúdo, o que a gente vê lá ao vivo, em qualquer palestra que você vá e tal, é bem legal que quem estruturou, acredito, não sei se é intencional, mas na minha cabeça não funciona assim, é muito mais fácil de você associar o conteúdo. Você entender para que você vai aplicar aquilo depois e tal. Então, são horas de estudo no papel acumulado para mim. Então, é um conhecimento que eu já agreguei ali na hora. Já sei, talvez, onde eu vou usar. Se eu não sei naquele momento, quando cair aquele problema na minha mão, eu falo, então, tem aquilo ali que eu posso fazer. Pensando em estar com outros nutris, eu acho que esse é o momento. Como eu quero atingir o público final, para mim é sempre bom estar no meio de nutris, porque eu sei o que está acontecendo por aí, quais são as dificuldades dos pacientes deles também. Sim. Então, eu começo a ter noção do que é legal estar falando para as pessoas que estão ali e para os meus próprios pacientes, né? Porque, às vezes, eu não passei por uma realidade que o colega passou e eu vou passar depois. Claro. Né? E vice-versa. Então, o network que a gente ganha estando com outros nutricionistas, para mim, que quero atender público final no Instagram, por exemplo, qualquer rede social, né? É bem legal. E até porque, às vezes, o Nutri de consultório, ele é sozinho, né? Entra o paciente, sai e volta. Então, estar, assim, em um evento que tenha mais nutricionista é uma oportunidade de troca mesmo, né? De ouvir outras pessoas. Então, realmente agrega bastante. É aquele caso, assim, que eu tava falando, né? O paciente que tem grandes problemas, ele acha que só ele tá passando. A gente que é nutri de consultório tem isso também, né? Sim. A gente acha que só a gente tá com uma dificuldade, que só a gente tem aquele paciente, e quando você tá num evento desse, você fala, não sou só eu. E aí, às vezes, você enxerga uma solução que você não enxergava. Sim, é verdade. Sim. Ok, pra gente finalizar, qual que é a dica que você dá para os nutris aí que estão começando, que de repente está numa trajetória também desafiadora, que tem uma maternidade no meio dessa trajetória, né, que também é um grande desafio. Que dica você dá para essas pessoas? Depende, pra quem tá na faculdade ainda, eu aconselho demais buscar conhecimento durante a faculdade. Então, tanto já aproveitando o curso, né, porque é um diferencial enorme. Essa plataforma que vocês têm, juro, é que assim, eu tento não parecer babação de saco, juro, mas, e não é, gente. Eu queria muito que vocês soubessem que não é. É verdade. Por quê? Porque são conteúdos que quebram esse engessamento que a faculdade nos dá. Então, você sabe onde você vai aplicar aquilo. Isso que eu quero dizer. Porque na faculdade é como se você recebesse um monte de mala que você fala, onde eu vou enfiar tudo isso? Não sei. Então, ali você tem a prática disso. A visão, você amplia a visão. Essa é a minha visão do curso. Toda vez que eu entro pra ver alguma coisa específica, ampliou meu olhar naquilo. Eu entrei achando que eu ia achar isso aqui, ou que poderia ser isso aqui, porque hoje a gente já tem uma certa noção. E para o tiroidismo, o que eu posso fazer? Acho que eu posso fazer isso aqui. Mas é que você entra e fala, caramba, eu não posso fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Muito bom. Então é isso, né?
Então, durante a faculdade, buscar esse conhecimento. Se eu tivesse conhecido o curso durante a faculdade, é o que eu falei, talvez eu tivesse saído ainda mais preparado. Mas tudo bem conhecer. Tudo bem. Os estágios, por sua conta, não esperar a faculdade, não esperar os estágios obrigatórios, eu achei que fez muita diferença e é remunerado, esses daí. Então, assim, não é que você vai ficar dura. Então, e eu achava que eu ganhava bem até na intermédica, sabia? Por ser estagiário, eu tinha até benefício. Tinha convênio, tinha sexta. Então, dava pra ir, entendeu? Então, quem tá na faculdade é isso. E quem se formou, que tem maternidade ou não, que tem grandes desafios, a questão é, não para. E não para de ter conhecimento, porque é isso que te dá a segurança de não desistir. Porque é o que eu falei, o paciente vinha, se ele falasse que queria emagrecer ou engordar, pra mim tá ok. Agora, se ele falasse que ele tinha diabetes, eu dizia, agora eu quero... Então, aí aquilo me paralisava. Se eu paralisei, eu não vou dar continuidade. E quando você não tem conhecimento, você paralisa mesmo e desiste. Desiste. Você fica pensando assim, puxa, nutrição não é pra mim, eu não sei o que fazer, é algo que é trivial, e vou parar por aqui. Que é mecânico, que é básico, só funcionou pra elas. Apliquei o da faculdade. Realmente, desculpa, mas aplicar o da faculdade, você não vai conseguir adiante. Não vai. Porque é isso, é limitado ali. Uma vez você falou, não é que a faculdade não é boa, não é isso. Não é. Mas eles têm um curto tempo pra ensinar muita todas coisa. as áreas da nutrição. Então, é o básico do básico do básico que eles ensinam. Por isso que tem. Não tem como. Pós-especialização e tudo mais. Faz sentido, né? Então, assim, é não perder o feeling do estudar, de querer buscar, não só conteúdo científico, mas entender que a gente precisa ter um olhar humano sobre tudo. Então, estudar sobre pessoas, sobre gestão do seu tempo, gestão do seu consultório, porque essa parte financeira também pega muito. Muito. Principalmente para quem tá por conta. Então, é ampliar a sua visão de que se eu quero ser nutri de consultório, eu preciso entender um pouco de tudo que vai abranger meu consultório, para que eu não desista. Porque, assim, vai ter mês que é maravilhoso, vai ter mês que nem tanto, né? Principalmente no início, você tem que estar preparado para isso. Então, é não parar de agregar conhecimento. Tanto sobre assim como nutrição. qualquer, acho que, profissão que é empreendedora, a gente tem essas oscilações e que é natural. Exato. Você pode, de repente, assim, independente se você é nutricionista, médico, enfermeiro, você pode estar, talvez, num hospital, num concurso público. Que você passou no concurso público e você tem lá, de segunda a sábado, de segunda a sexta, sua carga horária, das 6 da manhã às 2 da tarde, enfim, depende de cada local, claro. Você tem o seu salário fixo, sempre vai cair na sua conta, você tem seus benefícios, mas você tem uma limitação. Você vai ganhar aquilo, que é muito menos do que um consultório particular, muito, da grande maioria das vezes, mas você tem a sua segurança. Tem gente que tem esse perfil, e é muito verdade. Sim. Tem pessoas que não querem empreender, tem pessoas que não querem divulgar o seu trabalho, tem pessoas que não têm um perfil de consultório. Sim. E elas querem ficar, querem a segurança. Entendo, tudo bem, mas tem uma limitação muito maior, de fato. Você consegue ganhar muito mais no consultório, mas aí tem todo o desafio de organizar, de empreender, de fazer a gestão. Você pode ganhar muito, de inovar, de ter uma conduta mais diferenciada. Porque o hospital, querendo ou não, você tem um protocolo muito mais fixo. Você segue aquela conduta e é aquilo lá. Você nem pode sair, né? Disso. Não tem muito daquilo. Você fica naquele mundinho ali e acabou. Você consegue tratar o paciente? Consegue, mas é algo muito mais limitado. Sim. Agora, já na prática de consultório, é muito mais diferente. É um desafio muito maior. Mas a questão de tanto financeira, mas de ter prestígio profissional, você pode alavancar muito mais. E assim, e também não ter o deslumbre das redes sociais, né? É não viver a vida de Instagram ou qualquer outra rede, né? Você não pode olha vocês hoje e falar, e achar que você vai conquistar isso também assim, porque não foi assim. É que muitas vezes a pessoa chegou até vocês agora e acha, então, que vocês já chegaram chegando. Nem perde o tempo dela de ir lá ver que não foi assim. Né? Às vezes você solta lá umas fotos que às vezes acho que você nunca soltou, que eu falo, nossa, tá vendo? Vai atrás, tem todo mundo. Eu também pensando, né, Karina, que eu vim lá de trás sozinha. Eu não tinha ninguém pra ajudar, como eu posso ajudar vocês hoje. Então a minha trajetória foi muito mais lenta do que a de vocês. Exatamente. Então eu acho que as pessoas só tem que tá muito afobada, né? Tipo, eu falo essa geração, porque eu não sou dessa geração. Tá muito afobada, assim, né? Mas eu também quero. Tem que ser rápido. Uma casona, um carrão, viajar todo mês. Eu também quero. E assim, vocês que já estão um pouquinho na frente também não fazem isso ainda. Com todo esse deslumbre que as pessoas acham que é assim. Todo mês você tá lá. Nas Maldivas. Né? Todo mês você troca de carro. Não é assim. Não é assim que funciona. Até porque é isso. Eu não posso simplesmente ganhei e gastei. Não dá pra ser assim.
Porque você tem que também proporcionar uma experiência para o seu cliente legal, e isso envolve ambiente, envolve várias coisas que envolvem investimento. Claro. Então, eu falo muito assim, pros pacientes, para de viver a vida de Instagram, porque às vezes vem lá com uns prints, eu quero ser assim. Aí você olha assim e fala, não é nem porque você não conseguiria. Você já parou pra pensar que a sua estrutura óssea não daria pra fazer isso aí? A pessoa fica assim, é verdade, né? Eu falei, Sabia que o fisiculturista, não basta ele querer ser fisiculturista. Ele tem que ter uma estrutura que faça com que ele desenhe um corpo para ser fisiculturista, né? Acho que ele também dá uma relaxada nessa pressão que é só a rede social que vai fazer. A gente precisa dela. Claro, hoje eu entendo isso perfeitamente. Mas tem que ter um controle, um equilíbrio, né? Também não adianta você estar lá, o estrela do Instagram, daí chega aqui... Não sabe nem fazer a conduta direito. Aí o paciente vem uma vez, não volta mais. Isso eu aprendi muito. Que não é o paciente vir uma vez, todo dia ter paciente novo, que você é um sucesso. É manter ele e chegar no resultado, né? Exatamente. Então, Ká, obrigada por você ter vindo. Foi ótimo. Aí, pra quem quer ser atendido também, ela estará aqui na nossa clínica agora, atendendo. Obrigada, a gente fica muito feliz de ter você com a gente também, por você ter vindo compartilhar a sua história. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas aí, então a gente agradece. Muito obrigada. Seja bem-vinda à Clínica Nutrição Aplicada. Um beijo, Obrigada, pessoal. pessoal. Até a próxima.